Bom dia, meu nome é Tomás Krasinski. Vamos falar um pouco sobre a divisão de metais. Não me refiro à divisão em ferrosos e não ferrosos, metais leves e coloridos, mas a divisão no sentido de separar uma peça, ou um todo, em partes individuais. Todo trabalho com material metálico, seja perfis sólidos ou ocos ou chapas, começa com o corte nas dimensões necessárias. Isso pode ser feito de várias maneiras diferentes. Além do corte, também há o cisalhamento, lixamento ou separação. A teoria é cinza, a árvore da vida é verde, como se diz, então vamos direto para as demonstrações práticas. Por exemplo, uma serra comum para metal que chamamos de serra de ferro. Para o entusiasta do faça você mesmo que não se preocupa com a eficiência do trabalho, é uma boa ferramenta para muitos casos, principalmente para cortar perfis metálicos. O equivalente mecânico da serra manual para metal são as serras elétricas, seja a serra de fita, ou a serra tico-tico com a fita, ou lâmina, apropriada para metal. As serras elétricas nos poupam esforço e permitem um trabalho mais preciso. Isso é especialmente verdadeiro para a serra de fita. Cortar é essencialmente uma usinagem de cavacos, o que significa que, com a ajuda de uma ferramenta com uma aresta de corte de alta dureza, cortamos literalmente pequenos cavacos da peça de trabalho. A vantagem é que uma ferramenta de qualidade não se desgasta a ponto de desaparecer diante dos olhos, apenas a aresta de corte fica cega, com o tempo e precisa ser afiada, e com um avanço mais rápido, gera-se calor. No entanto, tanto a ferramenta quanto o local de corte podem ser facilmente resfriados. Na maioria das vezes, basta não pressionar a serra e usar óleo de corte, que reduz o atrito causador do aquecimento e, ao mesmo tempo, dissipa o calor do metal aquecido, melhor do que o ar. Outra maneira de cortar metais é a esmerilhagem. Usamos a esmerilhadeira angular com o chamado disco de corte talvez mais frequentemente do que a serra para metal. A razão é a velocidade do trabalho. E no caso das esmerilhadeiras a bateria, há também grande operatividade, flexibilidade e prontidão imediata para o trabalho. Mas há um porém. Considerando que se trata de um processamento abrasivo, gera-se muito calor durante o processo. O esmerilhamento sem lubrificação e resfriamento é acompanhado por alto atrito, o que submete a peça a um grande esforço térmico. A prova disso é o enxame de faíscas que saltam da ferramenta em desgaste e o mapa térmico na peça. Isso é inaceitável em alguns casos, seja por razões de segurança, devido a regulamentos contra incêndio, ou por causa de mudanças indesejadas nas propriedades mecânicas do material, geralmente a redução da dureza. Uma alternativa interessante ao corte com esmerilhamento é a divisão de metais usando um disco de serra especial. Estes estão disponíveis tanto para serras estacionárias, que se assemelham a serras de esquadria e de corte para madeira, quanto para serras manuais. As lâminas são feitas de carbonetos sinterizados de alta qualidade e são especialmente afiadas. Característico dos discos para metal é o alto número de dentes, que são baixos e possuem um dorso robusto, capaz de resistir a maiores tensões nos dentes durante o corte. Ao contrário do corte abrasivo, trata-se de usinagem com remoção de cavacos, portanto, não gera tanto calor e, consequentemente, nem faíscas, evitando o aquecimento indesejado da peça. O corte também é mais limpo, sem grandes rebarbas, e a velocidade de trabalho é maior. E por último, podemos cortar metais. Em casos comuns, este método é usado para chapas, mas em operações industriais também são cortados perfis sólidos. A razão é a velocidade inigualável da operação. Em condições domésticas e de oficina, é comum cortar chapas com tesouras manuais ou elétricas. Entre as máquinas estacionárias estão as tesouras de guilhotina ou sua variante interessante chamada tesouras de disco. Elas funcionam exatamente como um abridor de latas com uma roda de corte. O corte pode não ser tão limpo, mas requer menos força. As tesouras de chapa também poderia ser associado a este interessante dispositivo multifuncional, que recebi na Unimax, e admito que o vi pela primeira vez na vida, mas por coincidência falei com um telhadista chamado Clint Peace, e ele disse que o conhece e o utiliza. Uma de suas funções é justamente cortar, e em vez de lâminas retas, é utilizada uma lâmina em forma, que funciona de maneira semelhante a um furador de papel. A menor precisão é compensada por uma grande flexibilidade. A ferramenta é acionada por uma furadeira e, além de cortar, também pode serrar como uma serra tico-tico e com a lâmina adequada, é claro, também metais. Se você tiver um torno para metal, pode dividir material em barra, cortando com a chamada faca de corte. Quem tem um conjunto para soldagem autógena pode também usar o corte a oxigênio, onde o metal é derretido e, idealmente, evaporado, semelhante ao corte a laser.
Vocês viram por si mesmos que a divisão de metais é uma disciplina bastante abrangente. Você deve escolher a ferramenta certa de acordo com suas preferências. Depende se o fator decisivo é o preço, a precisão, a eficiência ou talvez a flexibilidade. Afinal, é por isso que faço esses vídeos. Para alguns, são uma inspiração, para outros, uma ampliação de horizontes ou simplesmente uma confirmação de sua escolha correta. Já estou ansioso para a próxima jornada no mundo das ferramentas e equipamentos de oficina.